Opa! A inteligência artificial e o mito do fim dos tempos. Vocês estão vendo aí? Tá aí, ó, no quadro. A inteligência artificial e o mito do fim dos tempos. Mas o fim dos tempos é um mito? Eu, na verdade, creio que não é. O fim dos tempos vai acontecer. Aliás, eu posso até dizer para vocês que ou nós já estamos vivendo o fim dos tempos, ou nós estamos bem, tipo, limítrofe do fim dos tempos, entendeu? É mais ou menos isso. Mas hoje, na verdade, eu nem sei se o que eu estou falando seja alguma coisa educativa ou não, porque, na verdade, eu estou falando exatamente porque eu tenho me apoquentado pra caramba com esse assunto, até porque eu acho que vocês, senhores e as senhoras, já sabem que está havendo guerra no mundo, e um dos grandes da guerra, um dos países que está em guerra é exatamente os Estados Unidos da América, né? E aí é o maior país, é o país mais forte do mundo, é o que manda na economia global. E quando isso acontece, se as pessoas já falam na volta de Cristo que realmente vai acontecer, isso é uma verdade, Cristo vai voltar, certo? Se as pessoas também já falam no anticristo, que também é uma verdade, é o lado mal da história, mas é uma verdade. Ninguém, a não ser os que vão morrer antes do anticristo aparecer na Terra, mas quem estiver vivo vai ver, vai presenciar, isso é uma verdade também. Mas o que está me aporreando, me apoquentando mesmo com isso aí, são muitas conversas erradas, muitas conversas ou muitos vídeos aí que não tem pé nem cabeça, e é isso. Então o que que acontece? Me revoltei um pouquinho, me apoquentei um pouquinho, e hoje eu vou fazer esse desabafo aqui. E o meu desabafo é exatamente sobre o título. Eu coloquei até um título no meu desabafo, só para você ter uma ideia. A era do engano, a era do engano espiritual e a era do engano digital. Na verdade, o título que eu dei foi assim, olha, a era do engano espiritual e digital. Beleza, gente? O que que é isso? Hoje, nós, habitantes do planeta Terra, nós que somos chamados de humanos, nós vivemos em um tempo em que a verdade, ela sempre está aparecendo de forma distorcida, certo? Em quase todo momento, não. Eu escrevi aqui, coloquei em quase todo momento, mas na verdade, a verdade, viu aí, né? Na verdade, a verdade aparece distorcida para mim em todos os tempos. Na nossa atualidade é isso. E por que que isso acontece? Na verdade, isso vai se dar tanto por parte dos líderes religiosos, aí eu estou falando das religiões, certo? Quanto pelos sistemas tecnológicos. Nós usamos hoje muito a IA, que eu diga, né? A Bíblia, ela vai nos fazer um alerta. Ela vai nos dizer que nos últimos dias teremos a presença de um número bem elevado de pessoas falsas profetizando sobre a palavra de Deus. Ou seja, muitos falsos profetas irão se levantar e irão enganar a muitos. Isso está lá em Mateus 24:11. Viu? A Bíblia lá atrás já falava isso. Rapaz. Então, vocês estão entendendo assim a minha revolta? Não vou sair por aí matando ninguém, não vou sair por aí batendo em ninguém, mas é um pouco complicado, né? Você liga, entra no YouTube para você ver um vídeo mais decente. Se bem que eu também tenho a oportunidade de ver o que eu quiser, o controle é meu, né? Mas aí eu acabo voltando para isso aí. Essa advertência ela ganha novo significado na era digital, ou seja, uma nova versão desse alerta, certo? Onde a inteligência artificial, a nossa IA, viu?
você falar da IA. E as redes sociais, elas vão amplificar essas vozes que prometem revelações divinas, mas frequentemente espalham profecias mentirosas e teologias conspiratórias. Aquelas teologias da conspiração. Isso aqui que eu escrevi, na verdade, eu nem vou dizer que eu escrevi, porque eu peguei lá num site chamado montedasoliveiras.com, certo? Segundo o artigo A Era dos Falsos Profetas Digitais do portal Monte das Oliveiras, os falsos profetas modernos, eles são nada mais, nada menos que influenciadores religiosos que dominam algoritmos e técnicas de marketing espiritual para manipular as nossas emoções, para manipular as nossas crenças. Eles se apresentam com aparência piedosa, mas suas mensagens visam ganho pessoal e controle ideológico e não a verdade bíblica, que isso está onde? Está lá no Monte das Oliveiras. Eu vou até dar uma olhada lá, só para vocês verem, olha. Deixa eu ver se vai mesmo. Deixa eu ver se vai mesmo, viu? Não falei mesmo. A Era dos Falsos Profetas Digitais, alerta bíblico para o fim dos tempos. Você está rolando um vídeo no seu celular, entre fotos e amigos e notícias, surge um vídeo. Um pregador carismático com uma produção impecável olha diretamente para a câmera e declara uma palavra profética urgente para a sua vida. Ele promete uma reviravolta financeira se você semear uma oferta ou revela um segredo espiritual que a religião não quer que você saiba. Gente, é o seguinte, se eu tenho visto muito. Tem vezes que eu tenho até medo de entrar aí nessas redes sociais. Eu não vou falar nome de rede social aqui não. Mas tem vezes que eu tenho até medo de entrar nas redes sociais. Porque o que tem de profeta lá, eles começam a profetizar sobre a minha vida. Vai lá, pai, Deus é isso aqui, beleza? Beleza, beleza. Só que no fim eles falam assim, se você passar isso aqui para 3 pessoas, para 7 pessoas, Deus vai te dar uma bênção. Aí ficou tudo, né? Tem umas coisas assim meio complicadas. Não é mesmo? Então esse é o site Monte das Oliveiras. Deixa eu voltar para onde eu tava que eu... Deixa eu ver como é que eu vou voltar. Voltei, uau! Inteligência artificial... Eu, profeta digital, a IA, embora neutra em essência, porque a IA é uma ferramenta, certo? Eu acho que se você quiser acusar, agora, não, era sério, o que eu tô falando aqui é sério, mas se já era sério, vai ficar mais sério ainda. Por quê? Porque existem muitas pessoas que querem acusar a IA. Pô, a IA é coisa do capeta, é coisa do cão. Pera aí, você quer brigar? Eu aconselho a não brigar, negão, porque você vai perder. Eu aconselho a não brigar porque você vai perder. Mas a IA não é ela que faz as coisas acontecerem. Na verdade, a IA é uma ferramenta. Ela pode ser usada como instrumento de engano, sim, pode. Mas ela também pode ser usada para te abençoar. Ela é uma ferramenta. Isso quer dizer o quê? Que o responsável por todas as merdas que acontecem na Terra é o homem. Certo? A IA é uma ferramenta. Certo? Ela pode ser usada assim como instrumento de engano? Pode. Sistemas automatizados já criam sermões, visões e revelações falsas, confundindo fiéis. Só que esse sistema automatizado, eles são automatizados porque alguém faz uma programação ali e automatiza esse sistema. Eu quero dizer aqui que eu não estou defendendo a IA com unhas e dentes, não. Mas eu estou dizendo que, para que eu possa ser justo, é preciso que se entenda que a IA é uma ferramenta. Certo? E toda a responsabilidade por tudo e qualquer coisa vem do homem. Essa fusão entre tecnologia e espiritualidade é vista por teólogos como um prenúncio do domínio do anticristo. É isso? Gente, peraí. Vamos levantar. Eu acredito nisso. Está acontecendo agora? Não. Não é que esteja acontecendo agora, certo? Mas tudo tem um começo, certo? E nós, seres humanos, não gostamos das coisas muito na bruta, não, entendeu? Nós gostamos das coisas que seja começado de forma suave, entendeu?
Então, eu não vou dizer para você que o anticristo já está na Terra. Eu não vou dizer isso porque para que eu fale isso eu preciso ter provas, certo? Mas eu digo que já há um belo começo para que isso aconteça, certo? Eu digo que isso já é um belo começo para que isso aconteça. Essa fusão entre tecnologia e espiritualidade é vista por teólogos como um prenúncio do domínio do anticristo. Verdade que, conforme Apocalipse 13, usará sinais e maravilhas para seduzir as nações. Isso está lá no YouTube. Eu vi um vídeo no YouTube, não me lembro, mas deixa eu ver aqui se eu tenho mesmo. Tem, eu marquei aqui. Vídeo no YouTube, olha só. Uhum. Engano final, profecias bíblicas e o anticristo alerta para os cristãos. Isso mesmo, gente. Entra nesse vídeo aí. Eu não sei se você vai gostar ou não, mas é só por uma questão de conhecimento, beleza? Dá uma olhada lá. Eu tô saindo daqui. O artigo O papel do falso profeta no fim dos tempos, inspiração divina, ele também descreve o falso profeta como o agente religioso do anticristo. Ainda tinha um falso profeta ainda. Tem o anticristo, tem o falso profeta. Não me perguntem como que vai acontecer, porque eu falei para vocês que isso aqui era um desabafo, realmente, certo? Então eu não sou nenhum, vamos dizer assim, nenhum doutor nessa arte, mas o fato é que eu já tô meio até que com medo de entrar no YouTube, nesses blogs aí, porque a coisa tá meio ruim. Como um agente religioso do anticristo, responsável por legitimar seu poder e conduzir a humanidade à idolatria tecnológica, uma adoração às obras das mãos humanas. Isso está lá na inspiraçãodivina.com.br. Beleza? Beleza. Teologia da conspiração e o fim dos tempos. Essa é doida. Teologia da conspiração. Essa é louca. Essa é louca demais. O grande problema é que esses caras sempre acertam. Teologia da conspiração. Não fica assistindo muito isso aí, não. Ou fica, não sei. Não tem que te dar conselho também, nem pra ficar, nem pra não ficar. Mas assim, você tem que ser forte. Eu tô falando sério, você tem que ser forte. Porque teologia da conspiração. Esses caras, eles geralmente acertam. Conheço pessoas que ficaram doidão com isso aí, ficaram seguidores dos caras meio loucão mesmo. Só que tem uma coisa, eu vejo isso aí, mas eu vejo com algumas perguntas também, né? A chamada teologia da conspiração mistura profecias bíblicas com teorias não comprovadas sobre governos secretos, chips e controle global. Tem isso? Gente, tem, né? Tem. Mas se eu for passar meu tempo todo estudando só isso aí também, eu vou deixar muita coisa pra trás. E assim, eu sou meio. Não sou muito de Bíblia, não, entendeu? Não sou muito de falar assim, você conhece Gênesis? Sim, beleza. João, Mateus, nem tudo também. Mas eu garanto pra você que Deus, ele não tá muito preocupado se você é cientista, não. Ele tá mais preocupado se você crê em Deus. Ele tá mais preocupado se você segue a palavra de Deus. Ele tá mais preocupado se você busca realmente a salvação. E crer em Deus, seguir a palavra de Deus, buscar a salvação, não necessariamente vai te obrigar a ficar, certo, a ser um cientista, né? Não vai te obrigar a ser cientista. É pela fé, vamos lá, peraí. É pela fé, mediante a graça. Isso, acertei. Pode olhar aí que eu acertei. O perigo está em substituir o discernimento espiritual pela paranoia. Que eu falei, ó. Discernimento espiritual é uma coisa, certo? Agora, meu amigo, se tu começar a seguir cegamente esse povo aí, tu vai dar uma paranoia doida no teu cabeção, entendeu? Verdadeiro alerta bíblico não é sobre códigos ocultos, mas sobre a perda da fé genuína e da verdade. Beleza? Eu sou um cara que é o seguinte, sempre que eu vejo teologia da conspiração, eu sempre faço uma pergunta que irrita alguns amigos meus, né? Porque eu tenho uns amigos que realmente crê nessa questão aí, mas crê cegamente.
Aí eu fico me perguntando, como é que esse cara sabe disso? Porque realmente dá certo. É tipo Simpsons, certo? Mas eu não estou falando dos Simpsons. Os Simpsons adivinham as coisas, certo? Mas é teologia da conspiração, eles acertam também. Aí eu sempre pergunto, como? Isso dá uma paranoia, rapaz, tu tá doido, certo? E aí é onde muita gente começa naquela ideia de perder a fé em Cristo, esquecer Cristo. E aí, meu amigo, não vai pro céu. Certo? Eu quero deixar claro que eu não estou aqui pregando o evangelho, não. Eu só estou falando algumas verdades, certo? Que, que realmente é que tem que ser seguida. Por quê? De quem que é o céu? O céu é de Deus. De quem que é a terra? A terra é de Deus. Quem fez o homem? Quem fez o homem foi Deus. Certo? No meu entendimento, o que acontece? O homem era o quê? Era o cerne de Deus. O que era o capeta? Olha só, agora é meu pensamento. Se olharmos para o planeta Terra e se olharmos para o sistema vital, não só da atualidade, mas pegarmos lá no começo, até agora, fazer assim uma reflexão sobre o futuro, nós vamos entender o seguinte: o planeta Terra, na verdade, ele é um grande sistema. Certo? Isso não descarta Deus, não. Isso deixa Deus como o dono do planeta Terra. Foi quem fez a Terra. Isso deixa Deus como o ser criador que criou o homem. Isso deixa Deus como o ser criador, o dono da vida, ou a própria vida. Certo? E aí Deus criou também o Satanás. Só que na verdade Deus não criou o Satanás para fazer o que não devia, mas ele fez. Então o Satanás aí é como se fosse um vírus. E o vírus, ele foi exatamente no cerne da terra, que é o homem. E a partir daí, o homem vai ter que se virar para voltar para Deus. Aí acontece toda essa parafernália aí, certo? Teoria da conspiração aqui? Não é não. Só um pensamento meu, entendeu? Eu vou terminar agora. Minha conclusão é o seguinte. Eu falo que o desafio atual é discernir entre a revelação e a manipulação. Ou seja, você tem que saber o que é verdade e o que não é. Certo? E o que mais vai te deixar loucão é a teoria da conspiração. Isso vai deixar muito loucão mesmo a pessoa, entendeu? A fé cristã, ela convida a vigilância e ao estudo das escrituras. É o vigiar e orar. Certo? Vigiar e orar. Tem mais uma coisa? Vigiar e orar. Vigiar e orar. Isso. E não depender das profecias digitais. É tipo assim, você quer voltar para Deus? Você quer obter a salvação? Então, a ideia é que você tem que focar em Deus. Certo? Isso tá parecendo um culto, né? Tá parecendo uma pregação, mas não é uma pregação, é só uma coisa meio que verdade. Isso é ensinado lá em Paulo, 2 Tessalonicenses. O engano do anticristo será poderoso, mas aqueles firmes na verdade não serão confundidos. E é isso aí, gente. Só foi uma questão de desabafo mesmo. Eu consultei as fontes Engano Final, Profecias Bíblicas e o Anticristo, canal Porque Ele Vive, lá no YouTube. Consultei também a Era dos Falsos Profetas Digitais, Monte das Oliveiras, montedasoliveiras.com, e consultei também o papel do falso profeta no fim dos tempos. Inspiração Divina, inspiraçãodivina.com.br. Como eu disse, isso aqui não é artigo, isso aqui foi só o mesmo desabafo. É isso aí, muito obrigado e até lá, gente. Fica todo mundo com Deus, beleza? Não se esquece de me seguir, não se esquece de dar aquele joinha bem legal pra mim, viu? Porque, cara, tô precisando, viu? Mas é isso aí, fique com Deus e até lá. Boa, gente.